Graça e paz, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Acabamos de falar sobre Jó, a alma que anseia por Deus. Deixando aqui evidenciado pelo texto que ainda que a motivação pelo desejo de encontrar-se com Deus, de estar na presença de Deus, seja motivado por uma interpretação equivocada de eventos que ocorram, tenham ocorrido na nossa vida, na vida das pessoas mais próximas, é perfeitamente correto, é perfeitamente natural, é perfeitamente desejável que o espírito humano busque a Deus, clame a Deus, procure ter em Deus uma resposta, porque é natural do ser humano buscar satisfação em Deus. Satisfação, como diz aqui, ó. Ali o homem íntegro pleitearia com ele, eu seria considerado inocente e sairia liberto da presença do meu juiz. Jó está declarando aí que ele está vivendo aprisionado, ele é prisioneiro, ele tornou-se refém de uma doença, de uma doença seríssima. E ele tornou-se refém dos acontecimentos. Ele não era mais senhor sobre a sua própria vida. Ele estava vivendo como se fosse um escravo do destino, escravizado pelas circunstâncias que se tornaram muito mais poderosas do que ele, tá? Então Jó clama a Deus e nesse clamor ele traz consigo tudo que ele de fato é. E perfeição não habitava em Jó. Jó era um homem. Nisso o texto evidencia que não é uma fábula, uma parábola. Não é um homem idealizado, é um homem que sofre. É um homem que expressa a sua dor, a sua angústia. Se você prestar atenção, às vezes numa revolta, numa ira, numa violência, ainda que contida e limitada às palavras, que incompatível com a vida do Jó, na vida comum, rotineira, debaixo de toda a proteção de Deus. No momento de uma dor intensa que parece não ter cura, não ter solução, a vida, as emoções, os sentimentos do Jó vêm à tona. O livro de Jó é um dos livros de sabedoria. É um dos grandes relatos de sabedoria com o qual a humanidade foi abençoada. Ele tem esse gênero oriental. Uma história contada, uma história muito bem contada, é uma história que foi assim, muito bem contada, lapidada, preparada, adornada, e é uma história que contém várias outras histórias, tá? Dentro da história de Jó, você tem a história dos céus, do trono de Deus, do governo de Deus, o estranho acesso que Satanás tem à presença de Deus, que aparentemente a Bíblia declara que num determinado momento, num determinado evento, convocado por Deus, todos os anjos lá estiveram e Satanás foi com esses anjos, tá? E Deus dá a Satanás a oportunidade de falar, né? Situações que nos deixam assim assustados, assoberbados, preocupados, falando, meu Deus, né? Que estranha liberdade é essa que o inimigo teve? Mas é uma história dentro de várias outras histórias. A controvérsia entre Deus e Satanás, levando em consideração a vida de Jó, né, que era algo que irritava profundamente Satanás. As bênçãos de Deus na vida daquele homem, visivelmente protegido, abençoado e guardado por Deus. Incomodava muito o inimigo a maneira como Deus protegia Jó. E Deus, sabendo disso, traz à tona essa discussão, o agir do inimigo, né? Os limites de atuação de Satanás, a maneira como Deus nos surpreende no governo do universo e das nossas vidas também. Como isso nos afeta quando somos surpreendidos por Deus. Ah, Senhor, essa eu não esperava. Agora o Senhor me decepcionou.
Estou profundamente decepcionado contigo, Pai. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor perfeitamente justo, santo, isso doeu, né? Nós transferimos para Deus, nós lançamos setas inflamadas contra o Todo-Poderoso, dependendo das circunstâncias que a nossa vida é levada. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Via de regra, nós transportamos para os céus um agir equivocado, né? Tudo bem que o Senhor é todo-poderoso, mas pode ser todo-poderoso para me proteger, para me abençoar, né? Para abençoar os meus, para proteger os meus. Tua justiça e tua santidade me guardam dos meus inimigos, mas os meus inimigos serem guardados de mim, aí o Senhor já está exagerando. Não é bem esse o Deus que eu queria. Nós somos assim, tá? A disciplina que a palavra de Deus nos impõe, eu estou falando aqui usando a liberdade de estar expressando o texto para trazer à tona quem nós somos. Mas você nem precisa que eu fale dessa maneira, ninguém precisa que eu fale dessa maneira. O Todo-Poderoso sabe que nós somos assim, ainda que nós não falemos dessa maneira nas nossas orações. Nós julgamos o eterno juiz, julgamos o nível de bondade, o nível de justiça que Deus está aparentemente usando para conosco. Ainda que Jó pense em termos finais sempre, ele é conduzido ao estado a consciência de que a vida de comunhão e das bênçãos de Deus não estão limitadas necessariamente à proteção física, à proteção, à guarda da família. Então, o Jó experimenta terríveis perdas, mas nunca perdeu o amor de Deus para com ele, ainda que ele não fosse capaz de sentir ou se expressar daquela maneira. Mas eu estou falando de Jó, a vida de Jó, a história de Jó, ela tem várias histórias. Tem a história dos sábios, cada um de uma região expressando os limites do conhecimento e da sabedoria, da teologia, da filosofia daquela época. O jovem mais sábio do que os anciãos, que aparece depois abençoando a vida de Jó, o próprio Jó, a esposa de Jó, o escravo que sobreviveu, né? Sobreviveram alguns escaparam com vida para contar. Então, a história desses homens, né? Os recursos medicinais da época, né? As cinzas para aliviar o sofrimento, as cinzas talvez de uma árvore específica, né? Foram atrás dessa árvore, não é qualquer cinza. Então, há toda uma expectativa, uma expectação. O barro, provavelmente algum tipo de argila, métodos curativos. Há uma riqueza aqui no livro de Jó, dependendo do ângulo que você decide aceitar para ler, né, um de cada vez, ou através da literatura disponível aí. Mas a vida de Jó também retrata a vida do guardião do livro, do guardião da história, que é Moisés. Moisés é declarado como o autor do livro de Jó. Ora, o autor do livro de Jó é o próprio Deus, que é o criador de Jó, tá? Que é o criador da vida. Moisés, ao fugir de uma praticamente certa sentença de morte, porque Faraó estava irritado com ele, estava enciumado com ele, estava imaginando que ele estava preparando ali uma revolta dos escravos, uma tentativa de fuga, algo do gênero, né? Como quem diz assim, esse menino quarentão está passando dos limites, né? Não é porque nós o tiramos dessa vida, recebemos ele na nossa casa, nos nossos palácios, foi educado com a nossa educação, alimentado, foi instruído na sabedoria e no conhecimento, ocupou elevadas posições, porque a Bíblia declara que o homem Moisés era muito respeitado no Egito. Então, a trajetória de Moisés, nos 40 anos ali, a infância na casa de mamãe, né, protegido pela filha de Faraó, e depois de uma certa idade, no palácio lá, adotado como filho de uma das filhas. Faraós tinham muitos filhos, famílias muito grandes. Viveu, aprendeu, preparou-se, e num determinado momento da vida, ele se viu
entendeu, interpretou a si mesmo como preparado para a missão de conduzir o povo para a liberdade. Ele conhecia a história dos hebreus também, ele conhecia a história do seu povo, ele conhecia as tradições daquele povo, ele conhecia a cultura da época. Moisés foi instruído ricamente nela. A administração, a teologia da época, organização social, organização familiar. Moisés foi um homem muito bem preparado. Quando ele foge de uma condenação certa para viver em Midian, Midian não era uma propriedade, era uma região. Tá? Viver longe do Egito, né? Além do poder de Faraó, aquela região ali, Faraó já não tinha o domínio ou o controle, desfrutando de uma certa liberdade. Ele foi viver com seminômades, né? Seminômades. E ele acabou se tornando genro de um sacerdote, tá? De um homem importante, de um homem influente. A história de Jó pode ter sido uma das muitas histórias utilizadas pelo sacerdote para orientar, para preparar Moisés para o que ele experimentou depois, a revelação de Deus para ele. Tá? Pode muito bem ter sido um instrumento utilizado pelo servo. Porque a linguagem de sabedoria no Oriente, em quase todo o mundo, ela nem sempre consiste em dar uma resposta. Ó, você está passando por isso porque você se esqueceu daquilo. Ou você sofreu isso porque você fez isso, mas o que você fez não era para ser feito agora, você tinha que ter... Não. A linguagem de sabedoria, ela consiste na transmissão de uma história. E uma história que pode ser repetida inúmeras vezes, e em cada ocasião que essa história é repetida, aquele que a conta extrai daquela história o que ele entende que a pessoa precisa compreender. Veja o que aconteceu antes de todos os acontecimentos, antes de tudo que se abateu sobre a vida de Jó. Os céus governam a terra. Os céus governam a vida de Jó. Os céus marcam o limite para a atuação dos inimigos de Jó. Porque os inimigos, os que roubaram, os que pilharam, sempre estiveram próximos. Sempre estiveram ali na fronteira dos domínios de Jó. Mas nunca tiveram a ousadia para cruzar aquela barreira que não existia. Não é um período da humanidade em que se construía cercas, muros, tá? Não existia. Já cidades, sempre alguém construiu alguma coisa, pequenas e muradas. Os condomínios da época, né? Murão e portão forte. Algumas propriedades eram assim, né? Totalmente muradas, um espaço interno lá, pelo mundo todo. Então, essa história pode muito bem ter sido contada pelo sogro de Jó, pelo sogro de Moisés, para Moisés, com vistas a instruí-lo na sabedoria que Moisés não dominava ainda naquela época. Ele dominava a sabedoria e o conhecimento do Egito, tudo muito bem explicadinho. É uma mitologia altamente complexa, muito rica, tá? Há toda uma estrutura de sabedoria preservada através das tradições religiosas, tá bom? Alguns imaginam que a filosofia, principalmente dos gregos, é algo superior, mas a filosofia dos gregos, ela é o saber grego separado da mitologia, da religião. É o conhecimento extraído daquele universo mitológico ou religioso gigantesco. Algumas pessoas se tornam incrivelmente apaixonados pela filosofia por acreditar que a filosofia é o limite do conhecimento humano. Aí nós teríamos que dizer que os filósofos gregos foram capazes de extrair tudo o que é possível extrair
da linguagem de sabedoria e promover uma separação perfeita e absoluta entre o mito, a fábula, o conto, a espiritualidade e o conhecimento, o viés prático decorrente daquilo todo. Eu discordo. Eu discordo. Porque é criar um novo mito, é criar uma nova fábula, é criar uma nova religião, é criar uma nova espiritualidade, né? De que a sistematização do conhecimento é o conhecimento de forma absoluta e profunda. Mas o livro de Jó, ele traz à tona os personagens que tiveram contato ou com o Jó, porque Moisés, muito bem, nas suas andanças por aquelas regiões, ter sabido através de outros, o que era jovenzinho, talvez já velho, fosse um sábio contador de histórias, e a história de Jó que ele viveu, presenciou, é algo impactante, é algo impressionante. Moisés pode ter conhecido o homem Jó, tá? O homem Jó, o ancião restaurado, cuja vida e influência impressionava aquela região do Oriente, volta e meia as pessoas iam, eu iria, ué. Eu, se tivesse condições, o Jó, o homem, eu daria um jeito de pegar um avião, desembarcar, né, junto com um intérprete, alguma coisa, e ficar ali algumas horas, alguns dias, se possível, ouvindo o homem Jó contar a sua história. Eu iria. Eu iria. Por que Moisés não iria? Ao saber da história. Procurar conhecer o homem, caso ele ainda estivesse vivo, ou procurar conhecer um dos que presenciou a história de Jó. Por que não? Ele já estava longe de casa, longe da família, longe dos negócios. Cuidava de rebanhos, tudo bem, mas você confia no rebanho e está perto ali da cidade, dá uma descida lá, deixa 2 ou 3 ali por algumas horas, por alguns dias e vai lá conversar. Ou as diversas circunstâncias da vida que permitem que as pessoas se encontrem. Então, Moisés é o preservador, ele é o guardião dessa história. Ele é o guardião dessa história. Ele é o guardião desse relato. E a beleza com que esse relato chegou até nós, a maneira em que o registro foi preservado, ele denota que o registro é objeto de estudo, de compreensão, é um dos métodos de apropriação da sabedoria e do conhecimento. A sistematização dessas verdades, teria que ver através da vida do homem Moisés. O homem Moisés não era muito falante, tá? Ele tornou-se uma pessoa mais voltada à introspecção. Moisés falava porque Deus mandava. Moisés agia em função da determinação de Deus. Talvez por ele tivesse ficado no monte lá, junto com Deus, até hoje, por toda a eternidade. Porque a busca última, ele havia sido alcançado por ela. Moisés também foi alcançado por Deus. Moisés também foi alcançado pela graça de Deus. Moisés encontrou sentido e significado em toda a sua vivência, em toda a sua experiência, a ponto de dizer: Senhor, pode enviar outro, para mim está bom. Conhecê-lo pessoalmente, compreender a maneira como se age, para mim já é o suficiente. Minha vida não precisa de mais nada. Não preciso de feitos, não preciso de realizações. O Senhor é o bastante para mim. A tua verdade, a tua palavra, a tua vontade são suficientes para mim. Conhecê-lo de uma forma pessoal, íntima, que envolve todos os estados mentais de consciências, emoções, sentimento, razão, é suficiente para mim. Moisés é esse tipo, caladão, introspectivo, porque a vida dele passou a fazer sentido. Ele compreendeu a mão de Deus em todos os momentos e ocasiões da vida dele. Se Deus tivesse aceitado a palavra dele, tá tudo bem, você não vai, vamos esperar seu filho crescer, ou outro, seu irmão está vindo, ele leva os meninos, e serão preparados pelo seu irmão.
Não, mas é você ainda, Moisés. 80, você está novo ainda, você está começando agora. Você pensa que a sua vida acabou? Você pensa que a sua história chegou ao fim? Não, não chegou ao fim. A sua história não se completou. A sua história só termina quando Deus disser: acabou. Foi assim na vida de Moisés. Moisés tanto morreu só porque Deus mandou, porque por Moisés ele continuaria vivendo. Né? Moisés é aquele homem que aprendeu a aceitar o mover de Deus e move-se junto com a vontade de Deus e continua naquele mover. Enquanto Deus não fala chega, parou, acabou, ele continua. Ou na meia-idade, ou na idade completa, não interessa. Ele encontrou a razão de ser, o motivo de existir. Nós não precisamos ser um Moisés para experimentarmos isso. Nós não precisamos estar relacionados com o destino e o futuro de uma nação, de uma cidade, de um estado. Nós estamos vinculados e relacionados com o destino da nossa alma, do nosso espírito. E o repouso, a paz e a tranquilidade só podem ser encontrados em Deus pela sua maravilhosa graça. O anseio é a oração silenciosa, é o clamor do espírito humano desejando Deus. A resposta de Deus é o revelar-se à humanidade. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Principalmente através de Cristo Jesus. Mas nada impede que esta compreensão intelectual seja ampliada, alcançando uma conotação espiritual mais intensa. Eu sou muito reservado com essas questões para não induzir ninguém ao erro, ao emocionalismo, ao sentimentalismo, mas é desejável e é aceitável, vale o risco, porque Deus não abandona ninguém na loucura, na insanidade, no desespero, na aflição ou na euforia. Deus, em sua graça, conduz o homem no caminho que ele propôs conduzir. Então, é importante que a compreensão intelectual ganhe uma dimensão plena no nosso ser, alcançando o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, a nossa consciência. A história de Jó, o relato de Jó, abrange, alcança todas as vidas que entram em contato com a história de Jó. Nós somos parte dessa história. Nós somos parte da história de Deus. Nós somos parte da história da revelação de Deus para a humanidade. Quando a palavra de Deus te alcança, a sua vida passa a fazer parte desta história, do Deus que se revela, do Deus que acolhe, do Deus que se alegra, do Deus que abençoa. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz, muita paz.